tema de hoje: por que nunca é suficiente? E um detalhe, eu não estou falando de dinheiro. Esse título está falando do nosso coração. Vocês vão entender isso ao longo do nosso texto. Primeiro eu vou abrir um texto aqui, explicar uma história do texto bíblico e depois nós vamos tirar lições muito práticas aqui para todos nós. Fiquem atentos comigo, Gênesis 13, eu começo do versículo 10 ao 13, onde conta aqui a história de Abraão e Ló. O texto diz assim: levantou Ló, que era sobrinho de Abraão, os olhos e viu toda a campina do Jordão, que era toda bem regada, antes do Senhor haver destruído Sodoma e Gomorra. Como o jardim do Senhor, como a terra do Egito, como quem vai a Zoar. Então Ló escolheu para si toda a campina do Jordão e partiu para o oriente. Separaram-se um do outro. Habitou Abrão na terra de Canaã, e Ló nas cidades da campina, e ia armando as suas tendas até Sodoma. Note que foi processual isso. Ora, os homens de Sodoma eram maus e grandes pecadores contra o Senhor. Lá em Gênesis 19, em casa você lê do 1 até o 29. Eu vou ler apenas o versículo 1. O restante eu vou narrar aqui para vocês. O texto diz assim: os dois anjos que foram enviados pelo Senhor, que conversaram com Abraão e foram para Sodoma, chegaram a Sodoma ao anoitecer, e Ló estava sentado à porta da cidade. Até aí. Como vocês sabem, Deus chamou Abraão para ir para uma terra que ele iria orientar. Chegou na terra. Junto com ele foi Ló, sobrinho dele. Chegando lá na terra, cresceram. Ambos, veja bem, quando se fala que foi Abraão e Sara, não é só o casalzinho ali de mão dada. Nós estamos falando de eu vou usar um termo aqui, mas talvez não seja mais apropriado, de todo um vilarejo, porque você tem muita gente. Por exemplo, Abraão tinha mais de 318 homens só treinados para a guerra. Ele tinha pastores de rebanho, um povoado, essa que é a palavra melhor. Então tinha um povoado todo com Abraão, mas não só Abraão, Ló também, junto com Abraão, tinha muitos pastores de rebanhos junto com ele. E para você ter uma ideia do volume disso, disse no texto, não o texto que lemos, mas no contexto do que nós lemos, que a terra não era suficiente para alimentar os dois rebanhos. O rebanho de Abraão e de Ló era tão grande que começou a ter brigas entre os pastores dos rebanhos por causa de espaço de terra. E Abraão e Ló tiveram que conversar entre si e se separar por causa disso. Note, a separação não era por causa de um problema entre Abraão e Ló. A separação foi por causa de dinheiro, ouro, prata, espaço, valores. Rebanho naquele tempo era riqueza. A riqueza os separou. E então, aquele problema que a riqueza causou entre os pastores dos rebanhos acabou chegando em Abraão e Ló. Então, o problema dos outros os separaram também. Abraão, de modo muito nobre, chega para Ló e fala: escolhe para onde você quer ir. Eu vou para o outro lado. Interessante essa atitude de Abraão. Nessa atitude de Abraão, você vê nisso uma confiança em Deus. Em outras palavras, eu ando com Deus, tem bênção do Senhor na minha vida, aonde eu vou prosperar. Porque Deus está comigo. Eu estou com o Senhor. Ló cresceu, como dizia minha avó, cresceu o zóio. Porque ele olhou dali e viu aquela campina maravilhosa. E até Sodoma, Gomorra, uma outra cidadezinha lá embaixo, Zoar, que era já no caminho que ia para o Egito, e o Egito lembrava-se as riquezas. Ló falou: é para lá que eu vou. Em outras palavras, tinha a ver, Abraão foi morar nas montanhas, e Ló foi nas campinas,
depois se aproximando e se aproximando da cidade. No outro texto que nós lemos, Ló já é encontrado dentro da cidade, às portas da cidade. As portas da cidade é uma expressão muito fácil de entender naquele tempo, mas não para nós hoje. As cidades eram cidades muradas e naquele lugar principal de entrada da cidade era onde ficavam os homens mais nobres da cidade. Normalmente se assentavam ali para serem vistos pelo povo. Note que Ló, sendo rico como era e prosperando tanto, foi se aproximando de Sodoma. Quando ele chegou em Sodoma, foi muito bem recebido. Era um homem nobre, um homem rico e tudo mais, e facilmente ganhou dentro da cidade um status, porque estar sentado às portas da cidade significa que ele era um daqueles do conselho da cidade. Interessante como Ló cresceu nesse sentido. Acontece que Deus mesmo desce para falar com Abraão juntamente com 2 anjos. A história ali é bem difícil de entender, mas vamos nos deter no que o texto narra. E nessa conversa diz assim: eu vou falar para Abraão, porque ele é meu amigo e eu não vou esconder nada dele. Abraão, Deus ali falando com os outros anjos, e falou: e eu vou destruir Sodoma. E Abraão começa a argumentar com Deus, inclusive. Se você já leu o texto, deve se lembrar que Abraão chega para Deus, se coloca no caminho dele, inclusive falando: Senhor, mas espera um pouquinho, mas se tiver 50 justos naquela cidade, justo ali é a palavra sadik, e essa palavra não se refere à justiça moral, mas justiça social. Se tiver gente ali que milita pelo povo, que faz o bem pelo povo, porque Deus estava dizendo uma coisa interessante, quer ver? Deixa eu ler um texto aqui para vocês. Em Gênesis 18, 20, diz assim: o Eterno prosseguiu, aqui eu estou lendo pela Bíblia a Mensagem, o Eterno prosseguiu: os gritos das vítimas em Sodoma e Gomorra são de ensurdecer. O pecado dessas cidades é gigantesco. Havia um clamor das pessoas por parte do povo que se sentia injustiçado e oprimido. E Deus falou: chega, vou destruir. Abraão então se coloca no caminho e fala: mas Senhor, mas se tiver gente lá que está militando para mudar a cidade? Se tiver 50, eu não destruo. Abraão volta: Senhor, mas e se tiver 40? Se tiver 40, eu não destruo. Não me leve a mal, Senhor, mas 30. E aqui nasce o povo árabe judeu. Porque o tempo todo argumentando lá. E ele continua na argumentação: Senhor, desculpa, não quero atrapalhar o Senhor, mas como lá na minha lojinha, se tiver 20. Ele chega em 10 e Deus fala com ele: se tiver 10, eu não destruo a cidade. Gente, não tinha. Então, aí nós vamos ver já a maldade da cidade, o que era. Os anjos vão até o lugar. Quando eles chegam no lugar, eles chegam à noite naquele lugar. E chegando à noite naquele lugar, Ló os recebe ali na praça. Havia uma cortesia, uma maneira de lidar dos povos antigos que recebiam muito bem, que os hospedava muito bem, recebia muito bem as pessoas, o que não era uma característica de Sodoma, mas era uma característica de Ló. Ló então insiste com eles falam: não, vamos dormir aqui na praça. Ele fala: não, vão dormir na minha casa. E recebe estes homens na casa dele. Chegando à noite, os homens da cidade, tanto novos quanto velhos, vão para a porta da casa do Ló. E falam o seguinte: manda esses viajantes aqui para fora, porque nós vamos abusar deles. É importante nós vermos, as diversas traduções têm desse texto, eu te explico melhor esse texto. Gênesis 19, 5,
diz assim: traga-os para fora para que os conheçamos. É assim que está no texto hebraico. Na tradução de Almeida está: traga-nos para nós para que abusemos dele. Ou na Bíblia a mensagem: porque nós queremos nos divertir com eles. Eu vou te explicar o que é isso. O povo de Sodoma nutria uma altivez, uma atitude de superioridade e, ao mesmo tempo, uma aversão aos povos vizinhos. Isso fazia com que qualquer estrangeiro por ali fosse zombado e muitas vezes tinha assim que pegá-los como calouro. Como se diz por aí, vamos batizá-los, né? Não é batismo da religião que eu estou falando, não é? Esse texto não está dizendo que os homens da cidade eram homossexuais e queriam ter uma prática homossexual com os caras por causa de um romance. O texto não está dizendo nada disso. Esse texto está dizendo de violência, de estupro, de humilhação, de abuso. Talvez algo parecido com o que eu muito tempo atrás, eu evangelizava em presídio, evangelizava, por exemplo, no Carandiru, quando existia o Carandiru aqui. E as coisas que eu via dos presos é que alguns deles, quando chegavam no lugar para serem humilhados e aprender a se sujeitar ao chefe, que sempre tinha um líder entre os presos, essas pessoas, ela era estuprada. Um cabo de vassoura, com o que desse ali, iria fazer isso. Desse tipo. Acontece que Ló falou: de jeito nenhum, senhores. Esses homens estão hospedados na minha casa. E Ló sai para o lado de fora da casa para conversar com os homens, só que começa um motim ao redor de toda a casa do Ló, o pessoal querendo entrar. E aí começaram a falar: mas espera um pouquinho, você também é estrangeiro. E já chegou aqui meio por cima, eu falo: nós não batizamos você. Nós não fizemos de você um calouro também. Nós vamos fazer com eles e vamos fazer pior ainda com você, porque você veio de fora, é um estrangeiro e agora está querendo reinar aí sobre nós, julgar entre nós, porque Ló agora já era um nome importante ali naquela cidade. Conta a história que os anjos mesmo ali eram anjos. Ló ainda não sabia que eram anjos. Ele vai perceber depois. Talvez da agora em diante é que Ló percebe isso. Esses homens saem para fora, puxam Ló para dentro, fecham a porta e diz o texto que cegaram os homens, de modo que os homens não conseguiam encontrar a porta da casa. E então, eles falam com Ló: quantos parentes você tem? Junta todo mundo e sai daqui, agora, vou embora. Porque Deus vai destruir essa cidade. Gênesis 19, versículo 13, diz assim, estou lendo agora a nova tradução na linguagem de hoje: o Senhor tem ouvido as terríveis acusações que há contra essa gente, por isso nos mandou para destruirmos Sodoma. Então, esse texto aqui, quando fala de terríveis acusações, ou como diz o texto original, o clamor desse povo, é interessante, porque esses são gritos de reclamação. São as pessoas que foram humilhadas buscando a Deus, pedindo justiça. A violência sexual era parte dessa opressão do que eles faziam sobre os estrangeiros. Aqui fala de opressão social. Aqui é interessante que o texto original está assim: eis, grande é o seu grito diante de Javé, ou de Jeová. Grito é um termo técnico hebraico que se refere, acima de tudo, a um clamor de socorro feito por gente que sofreu injustiça. Eu peguei essa palavra, por exemplo, no texto hebraico e fui ver outros momentos em que ela aparece. Ela aparece, por exemplo, quando o povo de Israel estava no Egito, sendo opresso pelos egípcios, e o clamor deles chega para Deus. Ou quando o povo de Israel, isso no livro de Êxodo, lá no livro de Samuel, quando o povo de Israel está sendo oprimido pelos filisteus e clamam a Deus, e Deus responde para eles levantando Saul para destruir o exército filisteu. Ou, por exemplo, no próprio texto de Neemias, no capítulo 5, quando o povo vai reclamar com as autoridades, dizendo que os ricos ali estavam humilhando os pobres.
de maneira que os pobres, não tendo dinheiro para pagar as questões de que a colheita não foi boa ou coisa parecida, tinham que dar os seus filhos como escravos, e eles reclamam dizendo, escuta, nossos filhos não são tão bons quanto os deles, por que os deles ficam indo bem bom e a gente tem que dar os nossos filhos para serem escravos? Ali diz que havia um clamor daquele povo diante de Deus, é a mesma palavra usada. Então havia um clamor por justiça, ou contra a injustiça que se exercia naquela cidade. Quem melhor explica isso é o profeta Ezequiel. Ezequiel, ele fala o mesmo de Sodoma, ele fala do pecado de altivez e da opressão sobre os pobres e necessitados. Esse texto eu não estou inventando, está na Bíblia Sagrada. Veja bem, Ezequiel capítulo 16, no versículo 49 e 50, diz assim, olha, é bem claro o texto. Este foi o pecado de Sodoma, que vai dizer claramente qual que é o pecado. Ela, a cidade, e as suas filhas, ou seja, as cidades satélites, né, aquelas cidades que eram vassalas de Sodoma, eram arrogantes, tinham fartura de comida. Por que eles tinham fartura de comida? Porque eles oprimiam os camponeses. E viviam despreocupadas, ou como diz a versão de Almeida, próspera tranquilidade. Não ajudavam os pobres e os necessitados. Eram altivas, novamente aparece a palavra arrogantes. E cometeram práticas repugnantes, ou seja, abominações diante de mim. Por isso, eu me desfiz delas, como você viu. O profeta aqui está falando contra Jerusalém. E faz comparação primeiro com Samaria, do Reino do Norte, que havia sido destruída naquele tempo. Dizendo que ela foi destruída e que ela não tinha cometido sequer a metade dos pecados que Jerusalém estava cometendo. E depois ele faz essa comparação com Sodoma. Deus iria destruir. Ló, então, vai falar, ele tinha 2 filhas e 2 genros. Ele vai falar com eles, os caras não acreditaram em Ló. Você nota aí que o Ló já não tinha uma espiritualidade como Abraão tinha. Provavelmente Ló cresceu muito por causa da bênção que tinha sobre Abraão. Vamos ser sinceros, vai. Como alguns aqui que falam, ó, minha mulher que ora, viu? Minha mulher, meu querido, mas e você? Ó, meu pai e minha mãe são homem e mulher de Deus. Amém, glória a Deus por isso. Que privilégio seu, mas Deus não tem neto. Deus só tem filho. Então, Ló estava desconectado com Deus. Ló entrou para a cultura de Sodoma. Algumas coisas de Sodoma certamente o chocavam. A Bíblia diz mesmo que perturbava a alma dele, das coisas que ele via e ouvia. Dá para notar que não batia, mas estava lá. Não gosto, mas estou aqui. Eu não pratico essas coisas, mas sou amigo de quem pratica. Ló não tinha crédito nem com os genros dele. Quando ele chamou para sair da cidade, os genros não levaram a sério. E aí, capítulo 19, versículo 16, cita algo sobre Ló que é importante para a nossa explicação mais adiante. Diz assim, versículo 16. Tendo ele hesitado. Os anjos falaram, vamos. Ló, não vou. Os homens o agarraram pela mão. Como também a mulher e as 2 filhas. E o pai hesitou, a mulher também e as filhas também. E diz o texto, e os tiraram dali à força. Vamos! E pegou na mão e levou na força. E os deixaram fora da cidade. E o texto fala, porque o Senhor teve misericórdia deles. É interessante que Ló, provavelmente ele gostava dessa posição que ele tinha naquela cidade. E aí,
Quando os anjos chegam para ele e falam, vai para as montanhas. Ló não queria ir para as montanhas. É interessante, Abraão foi para as montanhas. Montanha é fora da cidade, é roça. A gente gosta de cidade, de glamour, entendeu? E outra, aqui na cidade eu tenho uma posição. Então Ló, ele pede para ir para uma outra cidade chamada Zoar, que já era caminho do Egito. Provavelmente Ló pensou da seguinte forma, como Sodoma era muito maior e Zoar fosse quase uma cidade satélite ali de Sodoma, uma cidade vassala de Sodoma, conhecia muito Sodoma, tinha cultura de Sodoma, Zoar era igual a Sodoma. Mas Ló pensou assim, eu chegando em Zoar, eles vão me reconhecer, eu sou um dos líderes de Sodoma. Então chegando em Zoar vão me tratar bem, então é aquela chance de manter o seu status. Essa é a minha interpretação, é a maneira como eu leio esse texto. E Ló não quis ir para o campo. É interessante, eu não vou tratar desse assunto aqui agora, só vou abrir um parênteses para você mesmo ler em casa e você vai notar o seguinte, é interessante, sempre nesses textos dessas histórias de Abraão, Isaac, Jacó, ou no caso Abraão, Ló e tudo mais, sempre a bênção está nas montanhas e o pecado nas cidades. É interessante isso. Zoar era uma cidade do mesmo estilo de Sodoma, com a mesma cultura de Sodoma. O Ló, ele chega em Zoar ao amanhecer do sol, ao raiar do sol. Quando ele chega em Zoar, Sodoma é destruída. Certamente foi barulho muito alto. Diz que foi fogo e enxofre. O lugar foi completamente destruído. A mulher e os anjos tinham dado uma ordem. Não olha para trás. A mulher de Ló olhou. O olhar para trás aqui não é aquilo. Nossa, que barulho é esse? Não foi isso. Não foi isso. Ela, diz o texto, olhou para trás, virou uma estátua de sal. O que mostra é que o coração dela estava lá. Fisicamente ela estava ali já na porta de Zoar, mas o coração dela estava em Sodoma. E é provável que chegando em Sodoma, chegando em Zoar, Ló tenha sido recebido como? Qual que era a cultura deles? Zoar com estrangeiro. Humilhar refugiado. Maltratar gente que não é da cidade deles. Então trataram Ló provavelmente do mesmo jeito que se tratava viajantes e estrangeiros e refugiados lá em Sodoma. Não queremos essa gentalha aqui não, para roubar nossos empregos. E Ló então foge para as montanhas finalmente, vive numa caverna. E não se fala mais da vida de Ló, a não ser um acontecimento depois com suas filhas. Mas não se fala mais do Ló. Um homem justo, mas que, por ter se acostumado em viver no meio do pecado, e o pecado ter, inclusive, contaminado sua própria família, foi um homem que perdeu a sua história. Deus honrou, Deus fez a parte dele. Mesmo com tudo que aconteceu depois com as filhas, que geraram os amonitas e os moabitas, quando Israel, voltando do Egito, vai invadir as terras de Canaã, Deus fala para eles, a terra dos moabitas e amonitas não, elas pertencem aos filhos de Ló, eu doei para eles. Então Deus manteve a sua palavra, a sua parte. É interessante, por que Deus fez tudo isso? Eu acredito por causa de Abraão, não tanto por causa do Ló. Visto toda essa história, aqui tem muita lição para a gente trabalhar. E eu quero tirar apenas, resumidamente, duas aqui, que tem a ver muito com vida prática nossa. E eu começo com uma frase que parece não estar dentro do contexto, mas à medida que eu for explicando, você vai compreendê-la melhor. Primeiro, não perca a beleza das coisas simples que Deus nos deu. Gente, é muito fácil perdermos a vida. Porque muitas vezes não sabemos o que é vida. Eu vou tocar nesse assunto mais adiante. É fácil nós confundirmos coisas com vida.
O indivíduo começa a ter um pouco de prosperidade e começa a pensar, isso sim é vida. Não, isso são coisas, vida é outra coisa. É fácil nós confundirmos glamour, posição, status, dinheiro, bens com vida. Em Lucas capítulo 12, Jesus tratando ali, diversas vezes Jesus trata desse problema do nosso coração. Ele diz assim, versículo 15: então lhes recomendou: tende cuidado e guardai-vos de toda e qualquer avareza, porque a vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. Qual a ligação disso com o que eu ensinei? Simples. Qual foi o pecado de Sodoma? Eles achavam que a vida deles era a riqueza deles. Por isso eles eram arrogantes, superiores aos outros. Viviam na fartura, mas não ajudavam os pobres e necessitados. Está lá em Ezequiel, no texto que nós lemos. Então, qual foi o pecado da mulher de Ló? Ela amava aquilo que Sodoma lhe proporcionava. Ela não queria abandonar aquele estilo de vida, ainda que devido a ele, pessoas sofressem. Dane-se esse pessoal que está sofrendo aí, os agricultores, os camponeses, os pastoris, o pessoal que cuida dos rebanhos. Dane-se, contanto que eu tenho a minha carne, que eu tenho aqui, eu tenho dinheiro para pagar. Dane-se eles e não vou pagar muito não, porque eles não merecem. Bem assim, essa era a atitude deles, de arrogância. É gente que para enriquecer se utiliza de trabalho escravo, que abusa de mão de obra barata, sem se preocupar em dar dignidade alguma ao trabalhador. Talvez você fale, nossa, isso parece tão distante da gente. Tão distante onde, meu irmão? Quantas vezes nós já não vimos aqui no nosso querido Brasil e aqui na nossa querida São Paulo, para não dizer aqui em Osasco, aqui em Carapicuíba, por exemplo, comunidades de estrangeiros trabalhando 14 horas por dia, tendo seus passaportes presos por seus donos, por causa da máquina têxtil que tem aqui em São Paulo, produzindo roupas que a gente vai lá e compra. Está aí. Eles parecem ser invisíveis a nós. Nós temos refugiados aqui do Haiti, da Colômbia, da Venezuela, me perdoe. Nós temos refugiados aqui, ou gente que veio tentar ganhar vida no Brasil, como bolivianos, por exemplo, e que muitas vezes são maltratados pelos brasileiros aqui, pelos paulistanos. Lucas 17, versículo 32 e 33, olha o que Jesus fala. Jesus fala, lembrem-se da mulher de Ló. É Jesus quem faz essa aplicação que eu estou fazendo. Quem tentar conservar a sua vida, a perderá. E quem perder a sua vida, a preservará. Essa frase de Jesus aparece 5 ou 6 vezes em locais diferentes. É interessante como Jesus repetia muito essa frase em diversos outros contextos, inclusive. Contextos sobre a vida eterna. Contextos sobre pessoas que querem viver aqui e esquecem que tem uma eternidade para se viver, mas tem outros contextos também, como por exemplo, quando ele cita em Lucas 9, 27, e ali, por exemplo, quando ele trata de um homem que juntou dinheiro para si, juntou, trabalhava sem parar, e aí o texto fala, você é um louco, não tem irmão, não tem parente, não tem ninguém, ou seja, você tem dinheiro e não tem com quem gastar. Amanhã vão te pedir a sua alma e para que vai ser? E aí, diz o 9,27, aqui eu estou colocando uma outra tradução, a Bíblia a Mensagem diz, qual é a vantagem de conquistar tudo o que se deseja, mas perder a si mesmo? Ou como diz lá em Lucas 9,24, quem quiser salvar sua vida, perderá, mas quem perder a sua vida por minha causa, esse a salvará. Que vantagem tem trabalhar tanto, ganhar nome, você crescer, você se tornou o cara, né? Você se tornou aquela pessoa de destaque, mas perdeu a si mesmo, perdeu sua alma.
não tem tempo de colocar o seu filho para ninar. De que adianta crescer tanto na vida e se tornar irreconhecível? Se tornar um monstro? Boas perguntas para a gente fazer. Eu estou crescendo profissionalmente, mas eu estou me tornando mais impaciente? É uma boa pergunta para você fazer. Você está trabalhando, fica por aqui e você está esgotado. Você chega em casa, desconta na mulher, nos filhos. Vai para lá e trata mal as pessoas. Você falou, desculpa, é que meu chefe hoje me encheu a cabeça. Você está se tornando um monstro, você está perdendo a sua alma. Você está perdendo a capacidade de raciocinar. Você está perdendo você mesmo. Como diz lá o texto, perder a si mesmo. Uma pergunta para você fazer. Primeiro uma afirmação, depois a pergunta. Afirmação, minha renda aumentou. Estou melhor hoje do que eu estou 5 anos atrás. A pergunta, minha generosidade cresceu na mesma proporção? Essa é uma boa pergunta. Outra boa pergunta é, os meus filhos têm mais coisas, mas eles estão aprendendo a respeitar menos as pessoas? Eu já vi filhos se comportando assim. Meu pai desculpa aqui citar essa profissão, não estou dizendo que todo filho dessa profissão é assim, por gentileza, eu estou falando de uma cena em que eu presenciei. Meu pai é juiz. E que é você? Falando com o guarda do condomínio. Faz. E outros falam, me processa. Mais ou menos isso. Então essa arrogância que veio por gente que perdeu a alma. Isso é Sodoma. A nossa espiritualidade, queridos, ela aparece na maneira como nós tratamos quem não pode oferecer nenhuma vantagem para nós. É ali que mostra a nossa generosidade, a nossa espiritualidade, a nossa gentileza. Como é que você trata aquelas pessoas que muitas vezes na sua empresa, ou na rua, ou no seu condomínio, são muitas vezes tratados como se fossem postes. Você passa pela pessoa e não vê. O que o texto vai nos mostrar é que a vida, ela está no simples. Por isso, figuradamente, se usa a expressão lá nas montanhas, na roça. Veja bem, eu não estou dizendo que nós temos que levar uma vida pobre ou que só é feliz quem mora na roça. Não estou dizendo isso. Eu não estou dizendo que você não possa crescer e prosperar, seja no seu trabalho, no seu sucesso pessoal, financeiramente. Não estou dizendo isso. Mas o que eu quero passar aqui para os irmãos é nós não confundirmos vida abundante com vida cheia de coisa. Não foi isso que Jesus prometeu, gente, não vamos usar esse texto errado. Quando Jesus fala, eu vim para vocês terem vida e vida abundante, ele estava falando para um monte de gente que era pobre. E ele não estava falando ali de dinheiro e de riqueza. Ele está falando daquela vida espiritual, daquela paz espiritual, de comunhão com Deus, meu irmão, vida abundante, vamos dizer claramente, vida abundante é uma vida cheia de Jesus, da vida de Jesus, do coração cheio de Deus na tua vida, em que você ama a Deus e tem amor para dar e distribuir a todos os que são próximos de você. Isso é vida abundante. Vida abundante não é só ter dinheiro, não, querido. Uma coisa importante, aprenda a reconhecer a riqueza daquilo que o dinheiro não pode comprar. O que eu quero te dizer, olha, aprenda a reconhecer a riqueza. O que eu quero te mostrar uma coisa, tem riqueza na tua vida que você não está valorizando, porque para muitos riqueza é cifrão, e riqueza não tem a ver com cifrão. A Bíblia, a riqueza bíblica, a riqueza de vida aqui na terra, abundante, não estou falando agora da vida eterna, mas da vida nossa aqui. Quer ver riqueza? Sentar à mesa com a família, ou com os filhos, com a esposa, ou com os amigos, uma roda de pizza. Isso é riqueza, meu irmão. Riqueza
Bolo feito em casa. Isso é riqueza. Conversa, bate-papo. A riqueza da saúde, a riqueza do sono em paz, da consciência tranquila. A riqueza da família, da comunhão, da amizade. Há memórias na nossa vida que elas não procedem de presentes caros. Elas nascem de um cheiro de bolo. Bolo feito em casa. Aliás, uma frase da minha esposa: está faltando casas cheirando bolo. Coisa gostosa. É bem caseiro, é bem ali. Isso é vida. Família em volta da mesa, isso é vida. As coisas mais preciosas da vida, quase sempre, elas são experiências de presença, de bate-papo, e não de objetos de posse. Porque tem conversas e momentos de bate-papo que você lembra para o resto da vida. Mas aquele celular novo que você comprou, que foi muito legal naquele dia, no dia seguinte, na semana seguinte, no mês já começou a passar. Alguns meses depois ele já está quebrado. E passa. Essas coisas não são a verdadeira riqueza. A mulher de Ló não sabia isso. Vamos falar das coisas agora que Ló, ou vamos aprender com Ló o que não fazer. Segundo conselho. Se você amar demais as coisas, poderá perder o foco da vida. Naquele texto que nós vimos, diz que Ló foi armando a sua tenda até Sodoma. Está lá em Gênesis 13, 12. Nota que ele foi, que é acampamento, né? Com as famílias dos boiadeiros, dos pastores. E ali, agora vamos levantar o acampamento, vamos mais um pouco, depois vamos... E foi chegando perto de Sodoma, aquela multidão toda, aquele monte de gado, aquela fazenda ambulante. Então o texto vai mostrando uma coisa que para nós é uma lição. Ninguém cai de uma vez. Primeiro se aproxima, depois se acostuma. Não gosta, mas se acostuma. Depois participa. Depois, já pertence. E por fim, não consegue mais sair. E eu não estou falando de Ló. Eu estou falando de vício. Eu estou falando das apostas. Que você faz uma, faz outra, legal. Anda com os amigos que também fazem. Você sabe que aqueles amigos estão fazendo escondido da mulher. E você sabe que alguns deles já estão com dinheiro emprestado para poder jogar. Ou seja, você não começa mais a ver o pecado. É igual Ló. Ló começou a se envolver com Sodoma, e aquilo que é pecado, ele não via mais como pecado. Ele estava lá, mas estava lá no meio. Eu não gosto, mas estava lá no meio. Só que agora ele já pertencia a Sodoma, e no final não conseguia sair de lá. Precisou ser tirado à força de lá. É isso que acontece com o vício, é isso que acontece com a aposta. É isso que acontece com o consumismo, que é um outro tipo de vício. É isso que acontece com a pornografia, que é um outro tipo de vício. E é isso que acontece até mesmo com a carreira. Quando a carreira vai tomando o lugar da sua família. É interessante lá que o texto fala que Ló hesitou e que os anjos o tiraram à força dali. Mas ao invés de ir para onde os anjos falaram para ele, que eram as montanhas, ele insistiu que ele queria ir para Zoar, a uma outra cidade, que era o quê? Caminho do Egito. Ele não queria ir para a montanha é um lugar atrasado. O negócio dele é o seguinte: eu estou em Sodoma, se não é Sodoma eu quero ir para o Egito, que Egito, é outro nível, né? É um alfa-Egito, entendeu? É assim, não é aqui, eu vou para Zoar, mas eu quero chegar em Egito. Zoar a Picuíba, depois eu chego lá no Alfa-Egito. Né? O Ló, ele era parte da high society, da alta sociedade, posição, luxo. Me permita um anacronismo aqui,
Se eu estou tirando uma coisa do nosso tempo, fazendo uma leitura daquele tempo com coisa do nosso tempo, mas a mulher de Ló talvez tivesse uma vida assim de uma socialite, entendeu? E ela não queria perder isso. Tem gente que vive para adquirir e não sabe o momento de dizer basta. Nós precisamos reconhecer o quanto que é para nós o suficiente. E essa é uma boa pergunta para a gente fazer. Quanto que para você é suficiente? Note que o tema de hoje, porque nunca é suficiente, note que não tem a ver com dinheiro, mas tem a ver com o coração. O Ló hesitou. E essa é uma palavra para alguns de vocês, claramente aqui nessa noite. E a minha palavra para você aqui é: não hesite. Não permaneça preso a algo somente porque você investiu muito nisso. Você investiu bastante, almejou o sucesso, mas o negócio está dando errado. Meu querido, cai fora. Não, mas eu não quero perder esse glamour todo que eu já tive. Sodoma vai ser destruída, você vai morrer junto. Não continue alimentando o estilo de vida que está te roubando a paz. Não preserve uma aparência que na verdade está destruindo a sua família. E uma frase mais clara aqui: não se endivide para convencer pessoas de que você possui uma vida que na verdade você não possui. Você não precisa gastar o seu dinheiro com algumas coisas só para impressionar outras pessoas. Não se endivide para isso. Não perca a sua saúde tentando adquirir coisas que você nem vai ter saúde para experimentar ou para desfrutar aquilo. Não sacrifique pessoas para conquistar coisas. Não sacrifique a sua alma para conservar aquilo que um dia vai ficar para trás. Deus o tomou pela mão. E aqui nós vamos ver a graça. Porque para mim isso aqui é evangelho. O evangelho para mim é essa boa notícia da graça de Deus. E a graça de Deus é: você não vale nada, mas eu gosto de você. É Deus olhando para Ló e falando: Ló, você não merece um vintém, mas eu vou mandar anjo aí para salvar você. E o Ló ainda hesita: não sei se eu vou. Vai sim, e leva a força. A Bíblia diz que os anjos o tomaram pela mão, e aqui eu vejo para mim uma imagem linda. Porque Deus não ficou simplesmente do lado de fora dizendo: sai daí, Ló, sai daí. Deus o tomou pela mão. O que eu quero te mostrar é o seguinte: Ló saiu de Sodoma, não porque ele era forte. Ló saiu porque Deus foi mais forte do que a hesitação dele. O que eu quero dizer para você é que talvez alguns de vocês estão se aproximando, ou têm se aproximado, ou já se aproximou de coisas que estão te fazendo mal. Talvez o seu coração tenha criado já raízes em lugares em que não deveria ter criado. E aqui eu me refiro àqueles vícios já citados, por exemplo, e algumas outras coisas. Talvez você saiba que você precisa mudar, mas você está como Ló, você está hesitando. Mas ainda assim, eu quero te dizer uma coisa: a Bíblia diz que Deus o levou ali pela mão porque teve misericórdia dele. Ainda assim, a misericórdia de Deus está estendida para você aqui hoje, nessa noite. Portanto, meu irmão, segura na mão de Deus e vai. Segura na mão de Deus e saia dessa sua Sodoma. Saia dessa vida de necessidade de ter que impressionar todo mundo. Saia desse vício internetico que está te tirando da tua família. Saia desse mundo da comparação. Saia desse vício de consumo sem limites. Saia do vício, saia das apostas, saia da vida que parece bonita por fora,
mas você sabe que está podre por dentro. Sai disso, meu irmão. O que eu quero te mostrar é que se você está hesitando hoje, Deus te trouxe aqui para ouvir essa palavra, e o nosso Deus, em sua misericórdia, está segurando na sua mão, está puxando para fora e está dizendo: eu vou te levar para fora disso agora. Então recebe esse livramento do Senhor na sua vida, que tem que se encerrar hoje. Acredite nisso. É o que Deus quer para você. É o que Deus quer para você. E eu quero te dar uma última lição prática, mas você pode até ficar em pé comigo, por gentileza. Paulo nos ensina que nós precisamos encontrar contentamento com as coisas que a gente já tem. Um grande problema é que a gente fica tão obstinado em querer ganhar mais, em produzir, em crescer, que a gente não desfruta aquilo que nós já conquistamos. Tem gente aqui que tem uma casa maravilhosa, mas não curte a casa porque passa a maior parte do tempo fora dela trabalhando. Eu vou te mostrar um texto bíblico ainda antes de encerrar. Eclesiastes 4:6. O texto diz assim: é melhor se ter pouco, com paz de espírito, do que viver ocupado o tempo todo. Amém? Você pode ler junto comigo? Junto comigo. É melhor se ter pouco, com paz de espírito, do que viver ocupado o tempo todo. Procure se contentar com o que você já tem, ao invés de se preocupar em acumular cada vez mais. Lembra que eu falei que algumas coisas são muito simples e que a felicidade ou que a vida, ela não está nos bens. A vida de uma pessoa, de um homem, não consiste na quantidade de bens que ele possui. Mas talvez você pode começar a pensar hoje. Alguns estão falando: nessa semana eu faço bolo. Nessa semana nós vamos marcar um café juntos, a família ou com os filhos. Desenvolva algumas práticas que talvez sejam até metódicas. Ou você tem práticas metódicas. Por exemplo, você tem hora de você sair de casa para ir para trabalhar. Você tem práticas metódicas. Por que você não pode fazer essas práticas metódicas com a própria família? O sábado, na nossa casa, no almoço, somos nós 4. Eu, Magda, Dedé e Dudu. E a gente se reúne. É sagrado para nós, a gente almoça junto. E a cachorrinha também lá, dele. Uma fofa. Mas estamos lá juntos. É momento a gente estar junto. E aquilo a gente não negocia para nós. E vocês fazem o quê? Faz qualquer coisa. A gente fala de tudo. Porque o importante é estar junto. Você tem gente que é tão querida sua e que estar junto com essas pessoas vale tanto, mas você gasta tempo o quê? Com gente que você não gosta. Deixa que aquela pessoa do teu trabalho que você não gosta influenciar a tua vida, de modo que você chega em casa e desconta nos filhos. Isso não vale, querido. Tem pai e mãe aqui que não está vendo seus filhos crescerem, que não está aproveitando as fases da vida dos seus filhos. Cuidado. A vida passa muito rápido. Eu gosto quando eu vejo casalzinho de namorado. Acho tão bonito aquele romance. É o querido que está sempre junto, falam juntos o tempo todo. E aí quando se casam, eu dou um conselho. Quem já participou de casamento comigo, o conselho de casamento, deve se lembrar que eu falo isso para vocês. Eu vou dizer uma coisa aqui para vocês. Não é namorar para casar, é casar para namorar. Porque se você abandonar isso que vocês praticavam no namoro, agora no casamento, vai acabar com o seu casamento. Então agora eu tenho que vocês passearem juntos, saírem juntos. É uma coisa tão gostosa. Eu e a Magda, a gente se cutuca bastante quando a gente está num lugar e vê um casal de idosos, principalmente velhinho, já de cabelo branquinho, passando de mãozinha dada, a gente cutuca muito e fala: oh, que lindinho, olha que bonitinho. Quando eu crescer, eu quero ser assim. Vai viver a vida, meu irmão. Sim, existe a vida eterna. A vida eterna que começa agora no nosso coração e que nos leva para a eternidade. Sim, essa é a vida verdadeira. Agora, enquanto nós não vamos para lá, vamos viver o melhor aqui. Vamos viver essa vida abundante. Jesus não disse, ele não disse, eu vim para que vocês venham a ter um dia a vida abundante. Não, eu vim para que vocês tenham vida. E está falando agora. Então é momento de você experimentar isso agora. Eu vou terminar com uma frase que eu repito muito aqui na nossa comunidade. E lá vai eu de novo repeti-la.
as melhores coisas da vida não são coisas. Amém? Deixa eu orar com você. Querido Pai Celestial, eu oro pelo meu irmão e pela minha irmã que entrou aqui hoje. Talvez se sente preso ainda a algumas dessas coisas, talvez esteja armando as suas tendas em direção de Sodoma. Eu peço, Senhor, liberte-os pelo teu poder. Liberta esse meu irmão e minha irmã para se distanciar, para apagar esse número de telefone, para não fazer mais contatos errados. Liberta esse meu irmão e minha irmã para ter força para dizer não quando seus impulsos estão chamando para as drogas, para o vício, para uma adrenalina, para uma busca de serotonina, para coisas que não vão buscar, não vão produzir a verdadeira vida. Oh Deus, eu te peço, oh Deus, que o Senhor fortaleça meu irmão e minha irmã para que eles andem com o Senhor e valorizem as coisas que o Senhor já deu na vida deles. Valorizem o abraço, o beijo, o caminhar junto, a conversa, a música, a arte, a beleza, a leitura da tua palavra, os momentos de oração, a comunhão, a comida, as coisas belas que o Senhor tem nos dado. Fortaleça, Senhor, a vida dos meus irmãos. Que cada irmão e irmã que possa ser grato ao Senhor. Obrigado, Deus, pela tua misericórdia e nos alertar aqui nessa noite. Que tua bênção esteja sobre nós, o teu povo, para que andemos em caminhos retos e não em caminhos tortos. Em nome de Jesus. Amém. Amém. É o nosso Deus.